Olha eu aqui de novo, galera. Olha só, a gente chegou no final do curso, o nosso último módulo, onde a gente vai falar sobre o acompanhamento dos novos funcionários durante o período de experiência. O acompanhamento que a gente propõe é no sentido de entender se o cara está se adaptando ou não antes dos dias oficiais de quebra de contrato. O que adianta eu selecionar uma pessoa, entregar ela na empresa, nunca mais olhar para a cara dela, não saber se ela está indo bem ou mal, e aí quando vai vencer lá o dia 90, que é o final do período de experiência, alguém liga pro DP da empresa e diz: ó, tô mandando fulano aí, não quero mais ele não passou na experiência. Aí você não sabe nem porquê, a própria pessoa que está sendo mandada embora não sabe nem porquê, é injusto, é não transparente, e é retrabalho para o RH, porque a vaga abriu de novo, né? E a empresa continua sem ter uma equipe coesa. Algumas pessoas do setor provavelmente estão ainda sobrecarregadas, porque não tem um parceiro ali para fazer parte do trabalho, significa que eu tenho que fazer tudo. Isso vai gerando outros problemas de insatisfação, de sobrecarga, de estafa, às vezes desvio de função, que podem até gerar processos trabalhistas para a empresa depois. A avaliação do período de experiência, o acompanhamento do período de experiência, ele é muito importante para a gente reduzir todas essas problemáticas e reduzir, no final das contas, o turnover, ou seja, maximizar o número de pessoas aprovadas no período da experiência. Essa avaliação, esse acompanhamento do período de experiência que eu estou propondo aqui para vocês, ele é assim. O primeiro encontro da gente com os novos candidatos foi na seleção. E aí no primeiro dia de trabalho, eles vão ter a integração. O cara, quando chega na empresa, ele não conhece ninguém, ele só conhece o RH ou o DP. Então é natural que ele esteja mais vinculado nesse momento à pessoa do RH ou à pessoa do DP, ou principalmente a pessoa que fez a seleção dele. Então, se alguma coisa der errado, é difícil que esse cara procure gestor, mas normalmente ele procura o RH, procura essas pessoas de referência. O que a gente propõe aqui é usar esse período de experiência também para que a gente possa gradativamente deixar de ser a pessoa de referência do nosso novo colaborador e fazer com que o líder dele direto passe a ser essa pessoa de confiança e de referência, né? Então, esse período de adaptação, ele também serve para a gente ajudar ao gestor em eventuais questões de relacionamento que ele esteja tendo com o novo colaborador. Quanto mais a gente azeitar esse relacionamento, mais chance do cara ficar tem, mais chance da parceria dele com o gestor dele dar certo e do rendimento dele ser bacana, tá? Então, o que eu digo aqui? Quando o cara fizer 10 dias de trabalho, a gente vai ter um segundo encontro. Eu vou chamar ele para tomar um café, vou conversar com ele, vou sondar, vou saber como que tá a adaptação dele na empresa, vou saber se ele está sendo bem recebido, vou saber se tem algum conflitinho com algum colega ou com o próprio gestor, vou saber se ele está recebendo instruções adequadas para realizar o trabalho, se tem alguém abusando dele. Abusando em que sentido? Por exemplo, a gente tem clientes em que os gestores acreditam que quando um auxiliar de estoque chega na empresa, ele é muito cru para mexer no estoque. Então ele pega o cara que é auxiliar de estoque, foi contratado para mexer no estoque, dá uma vassoura na mão do cara e manda ele ficar responsável pela limpeza do estabelecimento. E ele passa 3 meses limpando. Aí só depois que vence o período de experiência que efetivamente ele vai aprender a função dele. E aí, se der ruim, se ele não conseguir aprender, a gente já está no contrato de prazo indeterminado, né? Então já tem questões trabalhistas aí envolvidas. E tá errado, porque o cara não foi contratado para ser ASG, ele foi contratado para ser auxiliar de estoque. Então, desde o primeiro dia, ele tem que realizar funções condizentes
com o cargo que ele foi contratado. E ele tem que usar os 3 meses para aprender e melhorar dentro dessa função. Se ele só vai receber a função depois que acaba o período de experiência, tá errado. Então, esse é o objetivo aí desse encontro de 10 dias. Na verdade, o objetivo é sempre o mesmo, tá? Se tiver tudo bem, se esse novo colaborador falar para mim que tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá se dando bem, tá conseguindo fazer o trabalho bem, não sei o quê, eu vou também conversar, em cada um desses encontros, eu converso com o funcionário e com o gestor. Aí eu conversei com o funcionário, estava tudo bem. Conversei com o gestor foi da mesma opinião. Tá tudo ótimo, o cara é bom, ele tá aprendendo, tá se relacionando bem. Aí eu só vou encontrar de novo com eles no dia 30. Eu vou ter um terceiro encontro no dia 30 para continuar verificando se tá tudo ok ou não. Mas se no dia 10 um deles ou os dois me disseram que a coisa não tá boa, que tem algumas coisas já que precisam ser resolvidas, eu não vou esperar 20 dias até o terceiro encontro. Eu vou marcar esse terceiro encontro ali por volta do dia 20. Então, mais 10 dias depois. Eu vou dar algumas orientações para os dois, para a gente tentar diminuir ou minimizar ou terminar com essa problemática que já esteja acontecendo no dia 10 e vou voltar a me encontrar com eles no dia 20 para ver em que pé a coisa tá. Então, se tem problema, a gente vai fazer um acompanhamento mais frequente e mais presente. Se tá tudo bem, aí eu vou começando a largar de mão e deixar esse cara na mão do gestor dele. Vou começando a incentivar que se pintar alguma coisa, ele fale com o gestor dele, tá? Aí lá no dia 30, tá tudo bem para o gestor e para o colaborador, então eu só vou me encontrar com eles no dia 45. Na verdade, um pouquinho antes, talvez no dia 40, 42, porque aí eu vou apresentar para eles as avaliações que ambos vão fazer. O gestor vai avaliar esse novo colaborador e esse novo colaborador vai avaliar o gestor. Essas avaliações precisam ser devolvidas até o dia 44, estourando o dia 45, porque se for o caso da gente fazer uma quebra de contrato, o dia 45 é o nosso limite, porque ele é o dia que vence a primeira parte do processo de experiência, tá? Isso no caso da empresa fazer um contrato que é feito por 45 dias, renovado por mais 45 dias. Tem empresas que fazem contrato de 30 dias, renovado por mais 60 dias. Aí, nesse caso, essas avaliações elas precisam ser feitas ali no dia 27, 28, antes do dia 30. E aí, seguindo essa ideia, se estiver tudo bem, eu só vou encontrar com eles no dia 60 e depois no dia 75. Então, se vocês observarem, eu estou aumentando o espaçamento entre um encontro e outro. Se não estiver tudo bem, aí eu faço encontros mais frequentes. Depois do dia 75, aí eu vou para minha avaliação final, que é o que vai determinar se o cara vai virar efetivo da empresa ou não. Eu vou me encontrar com eles no dia 87, 88, um pouco antes do dia 90, porque no dia 90 eu preciso estar com as avaliações na mão. No dia 89 é o ideal que eu esteja com as avaliações na mão para poder tomar qualquer decisão que seja necessária. O que eu olho numa avaliação de período de experiência? Ela não é uma avaliação de desempenho comum, porque eu vou ali saber que a pessoa que é nova na empresa, ela ainda não está madura no desempenho, ela ainda não está executando as funções totalmente com proficiência, né? Até pode estar, mas não é o mais comum. Então, no período de experiência, o que a gente vai elencar aí para acompanhar e para avaliar de desempenho desses novos colaboradores são assiduidade e pontualidade. Assiduidade, o cara tem que ir trabalhar. Pontualidade, tem que chegar na hora, sair na hora e cumprir o horário de almoço direitinho, né? O cara que sai meio-dia e volta 3 da tarde, cadê a pontualidade dele?
eu vou analisar alguns critérios de comportamento dessa pessoa. Cordialidade, respeito, relacionamento com colegas, relacionamento com liderança, adaptação às normas e culturas da empresa, responsabilidade com que ela está desenvolvendo o trabalho dela, as entregas dela e a evolução do aprendizado. Se essa pessoa está gradativamente ficando independente, se ela está conseguindo dominar as funções que ela realiza na empresa, se quando ela não sabe ela pergunta, e se quando ela pergunta ela consegue entender e não cometer mais o mesmo erro. Então eu vou vendo se está acontecendo um amadurecimento aí da autonomia dessa pessoa no exercício da função. Essa tabelinha que eu estou mostrando aqui para vocês é o formulário de avaliação. Vocês têm isso nos anexos, tá? No post lá de cima, no primeiro post onde tem disponibilizado a apostila, você também encontra esse material para imprimir, tá? Então, aqui eu mostro para vocês que na avaliação, essa aqui é a avaliação que a empresa faz do candidato, do funcionário. O que eu tenho aqui, ó, por exemplo, apresentação pessoal. Eu defino o que é apresentação pessoal. A impressão que o colaborador transmite em relação à postura e à maneira de se vestir. Uso correto da identificação e do uniforme. E aí depois eu defino cada uma das notinhas. Nota 1 é ruim, nota 2 é ruim, é menos ruim, mas é ruim. Nota 3 é regular e nota 4 é excelente. Cada uma delas com a sua descrição. Por que isso? Porque às vezes esse cara é avaliado pelo gerente e pelo subgerente. Às vezes ele é avaliado pelo Fernando, que é o gerente geral. Como existem muitas pessoas que estão fazendo a avaliação, preciso garantir que todas entendam da mesma forma. Então, o único jeito de eu garantir isso é explicando o que é cada um desses itens, cada um dos critérios de nota, tá? Só uma dica, toda vez que vocês forem fazer um formulário de pesquisa de clima, de avaliação de desempenho, de qualquer coisa, todos os fatores que vão ser avaliados precisam estar descritos textualmente para que todas as pessoas entendam da mesma forma, tá? Daí eu tenho lá produtividade, conhecimento do trabalho, cooperação, iniciativa. Eu tenho mais do que isso e aí vocês vão ver lá nos anexos. E aqui eu tenho a avaliação contrária, a que o funcionário faz da empresa, tá? E ela é menos dirigida, tá? Aqui eu só tenho uma classificação e eu peço para a pessoa escrever como está sendo a experiência dela, tá? E aí ela me conta e eu vou saber mais detalhes. Além de ter os formulários, eu faço uma mini entrevista com ele, eu converso com o gestor para entender aquela avaliação que ele fez, e a gente tem um momento aí de feedback. É um encontro gestor, RH e funcionário, para que a gente possa colocar as expectativas, o que foi atendido, o que não foi, o que ainda está precisando melhorar, mas que não interfere na aprovação dessa pessoa do período de experiência. Então, é sempre ideal que, além de formulários, a gente esteja conversando com as pessoas e promovendo a integração e o diálogo entre gestor e colaborador, tá? Dessa forma, a gente vai conseguindo deixar a pessoa à vontade, a gente vai mostrando para as pessoas como que se cria relacionamento, a gente vai treinando na prática os nossos gestores, como falar com o funcionário, como dar feedback para os funcionários. A gente também vai dando liberdade, criando um espaço de liberdade para que os colaboradores possam se posicionar sem medo de represália. Então, a avaliação de experiência, na verdade, ela é muito mais que isso. Ela cria mecanismos para que o dia a dia da empresa funcione melhor, mecanismos de comunicação, mecanismos de assertividade, mecanismos de confiança e relacionamento, tá? E vinculação. É muito, mas é muito importante que quando eu tenho um colaborador, ele não seja vinculado à minha empresa só por um contrato de papel, mas que ele tenha um vínculo emocional,
afetivo, de confiança, de gostar de estar aqui. É só quando a gente atingir esse patamar que a gente consegue reduzir turnover e consegue trabalhar adequadamente com a motivação e com o desempenho e a dedicação dos nossos funcionários. Mas aí é papo para outro curso. Aí a gente já vai estar falando sobre isso no curso de analista de RH, nas formações um pouco mais avançadas que a gente tem. Eu me despeço aqui de vocês. No curso vocês têm todas as atividades, vocês podem rever esses slides, esse material, sempre que for necessário. E também sempre que for necessário, vocês podem chamar a gente lá no WhatsApp para tirar dúvidas, trocar ideia e fazer comentários, tá? Mesmo depois que vocês terminarem o curso, a gente vai estar aqui para curtir esse dia a dia de RH e trocar ideia com vocês sempre que vocês quiserem. Valeu? Grande beijo em todos vocês e qualquer coisa é só chamar.